videoaula de hoje é a correção da segunda atividade de ciências do sexto ano do PET Complementar 1. Analise a charge abaixo e depois responda. Aqui nós temos nosso gatinho Garfield andando. Lasanha, eu preciso de lasanha. Vamos conversar. Essa tua dependência, Garfield. Primeiro, o macarrão. Então, conversamos. Qual nutriente presente maior quantidade neste tipo de carboidrato, deste tipo de alimento? Então, nós temos o carboidrato. Então, os alimentos ricos em açúcar, que no caso nós temos o macarrão, por mais que a gente fale assim, mas macarrão tem açúcar? Tem, ele tem açúcar. E não somente macarrão, aí nós temos a batata, nós temos também os pães, então são alimentos ricos em carboidratos. Qual é a sua principal função no organismo? Os carboidratos, a principal função dela é energética, fornecer energia para o corpo. Por isso que dá aquele alerta, né? Se você consome muito carboidrato e não queima essa energia, nós vamos ter um grande depósito de gordura e você vai estar engordando. Esse alimento não é diretamente absorvido pelo nosso organismo. O que ocorre com ele na digestão para que possamos absorvê-lo? Se você for olhar a lasanha, o carboidrato principal na lasanha nós temos é o amido. Esse carboidrato, aí temos aqui a imagem dele, que ele é formado por pequenas partes de uma unidade que nós chamamos de glicose. Essa glicose ela vai ser quebrada no nosso corpo. Essa quebra ela vai começar desde a boca e vai, durante todo o tubo digestivo, sendo quebrada em partículas menores, até chegar a essa menor parte, que é a glicose, para ser absorvida. Atividade 2. Em um restaurante, havia as seguintes opções de refeição de carboidrato. A primeira opção, macarrão, bife grelhado. A segunda opção, linguiça, ovo frito e arroz com feijão. Terceira opção, salada de alface, cenoura e tomate, arroz e filé de frango. Qual dessas opções aqui que tem maior variedade de nutrientes? Por quê? Se a gente pegar na primeira opção, macarrão, aí nós temos carboidrato, bife grelhado, proteínas e também um pouquinho de lipídios. Só que vai faltar aí, nesse caso, as nossas vitaminas. Na segunda opção, linguiça, aí nós temos a proteína, também dentro da linguiça nós vamos ter os lipídios, ovo frito, também proteína, e lipídios, arroz, proteína, feijão, proteína, e também arroz e feijão nós temos carboidratos. O que faltou? Faltou as nossas vitaminas. Terceira opção, salada de alface, cenoura, tomate, arroz e filé de frango. Ela tem a grande variedade de nutrientes, né? Que aí nós temos vitaminas, sais minerais, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Salada de alface nós temos as vitaminas e sais minerais. A cenoura vai ter carboidratos e vitaminas. Tomate também carboidratos e vitamina. Arroz com carboidrato. E filé de frango, aí nós vamos ter os lipídios e as proteínas. Então a maior opção para a gente, se fosse para escolher, seria essa terceira opção. Leia o texto e responda as questões. Adolescentes ingerem pouco cálcio. Os jovens trocam o iogurte pelo refrigerante. Realmente o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos uma grande quantidade hoje fazendo essa troca. E os resultados são ossos mais fracos e quilos a mais na balança. Ou seja, estamos tendo adolescentes mais gordos. O levantamento da Secretaria de Saúde mostra que 94% adolescentes não consomem cálcio em quantidade suficiente. O consumo médio diário seria 698 miligramas por dia da substância, quanto o ideal é 1.300 miligramas por dia. Um adulto precisa de um pouco menos, de 1.000 miligramas por dia são suficientes. A necessidade maior de cálcio na adolescência existe porque o pico de formação da massa óssea está entre 14 anos de idade, ou seja, todo adolescente, toda criança necessita de uma quantidade muito maior de cálcio. Explicou a nutricionista Elaine Cristina Rocha Pádua, organizadora da pesquisa que avaliou 100 adolescentes do sexo feminino de 10 a 19 anos de idade, classes variadas, atendidas pela Casa de Adolescentes de Pinheiros. Elaine Cristina também constatou que, olha a quantidade, 75% dessas meninas, que são as meninas, né, elas estão pulando a refeição, na esperança de perder alguns quilos. Isso eu vou dar um alerta que ultimamente até os homens estão chegando a esse ponto também de pular. Elas costumam deixar o café da manhã de lado, o que é um grande erro. Essa refeição oferece boa parte do cálcio que poderia obter durante o dia, com alimentos com leite, iogurte e queijo, diz a nutricionista. Em contrapartida, as adolescentes exageram nas bolachas, margarina, queijo amarelo,
rico em gordura. E eleger o refrigerante como sua bebida predileta. Ele, além de não ajudar, atrapalha a construção dos nossos ossos fortes. Então vamos ver as opções. Dentro dessa alternativa, qual indica uma importante fonte de cálcio para a nossa alimentação? Se a gente for ver, é o leite e seus derivados. Algo que hoje os adolescentes estão trocando, porque muitos não estão tomando, não se alimentam no café da manhã, estão fazendo uso do refrigerante e não é uma coisa adequada. Atividade 4. Assinale qual das ideias a seguir está presente no texto. A principal ideia que nós temos é que boa parte do cálcio ele pode ser obtido por um bom café da manhã. Só que essa não é a nossa realidade. Como eu comentei antes, muitos adolescentes estão deixando de consumir um café da manhã com medo de engordar, ou quando assim o faz, está agindo, consumindo alimentos que não possuem muitos cálcio, como por exemplo biscoitos, bolachas. Agora nós temos a grande integração. O que é light diet zero? Então a gente vê sempre nessas embalagens, falando de alimentos diet zero. Será que a gente sabe realmente distinguir e para que serviria esses alimentos? Então nós vamos ver aqui uma diferença básica entre diet e light. Quando eu falo no alimento diet, eu estou falando de um alimento isento, sem algum componente, ou sem o glúten, sem o açúcar, sem o sódio, sem o colesterol. Ele não tem aquele componente. Ele é próprio para quem é diabético e celíacos. Quando eu falo em um alimento light, eu estou falando de uma redução, estou reduzindo a quantidade de algum componente. Normalmente, esse alimento light é muito utilizado para a população que está querendo emagrecer. Tome cuidado. Sempre olhe a embalagem, compare qual foi a perda que teve com aquela embalagem que não é light, para você ver se realmente está compensando. E lembrando, né, porque eu estou consumindo alimento light, eu posso consumir a mais. Qual a diferença entre alimento diet e light para a questão de cálcio? Quando eu falo alimento diet, eu estou falando da ausência, não tem ou glúten, ou açúcar, ou sódio, ou colesterol. Por que ele serve? Na verdade, esse alimento diet, lembrando, ele é mais destinado a pessoas que têm algum tipo de doença. O alimento light, ele tem uma redução de 25% de algum nutriente. E aí, igual eu comentei antes, quem deve consumir alimento diet e a light? Light para pessoas que têm algum grupo específico, alguma doença, que aquela substância irá fazer mal, como é o caso dos diabéticos, celíacos. E os diets são aquelas pessoas que estão muitas vezes preocupadas com o bem-estar, querendo emagrecer, com alimentos mais saudáveis. Mas dessa forma, tomar cuidado, sempre olhar qual foi o tipo de redução que houve e se realmente compensa esse tipo de alimentação. Até a próxima videoaula.